Então vamos lá. Quando eu estava preparando essa palavra, eu fiquei muito tocado, porque são 3 capítulos que eu estudei para fazer essa palavra, os 3 capítulos de João. E eu fiquei muito tocado, porque são coisas tão congruentes e Jesus ele se dá o trabalho de repetir algumas coisas. E se ele se dá o trabalho de repetir, é porque a gente tem que prestar atenção em alguma coisa importante, né? Uma coisa na cultura judaica, quando eles fazem um verso e aí eles repetem, sei lá, eles falam, amanhã eu vou de ônibus. Nos próximos versos, de ônibus eu vou amanhã. Eles faziam isso para ser mais fácil memorizar a palavra, porque a maioria das pessoas não tinha acesso à palavra escrita. Então isso é uma coisa. Mas Jesus não estava criando esses versos, ele estava repetindo ao longo de 3 capítulos coisas importantes, que é o que a gente vai ressaltar hoje. E eu fiquei bastante tocado com isso. E o que me tocou mais ainda foi quando eu mandei mensagem ontem para a Gabi, né, para a gente alinhar a questão da abertura do culto. Aí eu pedi para ela ler uns salmos, né, como a gente já fez algumas vezes. Aí ela perguntou se podia ser outra palavra, que Deus tinha falado com ela. Eu falei que óbvio, né, salmo é só uma... Não existe uma liturgia que diz que tem que ler uns salmos na abertura do culto, mas é mais uma questão mais, enfim, mais costume. E aí ela lê um trecho, Deus fala com ela através de um trecho que é exatamente o que a gente vai ver aqui hoje. Aí que eu vejo que Deus é maravilhoso. E o mais importante de tudo, hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo. E aí eu vejo que o Espírito Santo que estava comigo quando eu estava preparando a palavra, o mesmo Espírito Santo estava com a Gabi quando ela estava se preparando para a abertura do culto, amém? Isso é maravilhoso, galera. Então vamos lá. Nós vamos começar lendo o que está lá em João 14, versículos de 7 a 17. Vou botar na tela. Eu vou ler a versão mais recente. Então pode ser que não bata exatamente com o que vocês estão vendo na tela, mas eu vou ler a versão mais recente para ser mais fácil o entendimento, já que é um texto longo, tá? Aqui eu vou ler é a nova versão linguagem atual, acho que é o nome, né? Vem, pode vir. Pode entrar, papai. Acho que elas vão subir já com as crianças. Querem subir já? Pode subir. Tudo bem? Tudo bem? Pode subir, a tia Gabi está lá em cima já. Então vamos lá, João 14, versículo 7 a 17. Eu vou ler a nova linguagem, tá? Lá diz assim: agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas. Pois eu vou para o meu Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará o Auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber este Espírito,
porque não o pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Cara, olha que palavra maravilhosa. E a gente, Jesus de propósito, ele fica remando em palavras similares, ensinamentos similares por 3 capítulos, de 2 para 3 capítulos. Ali em João 14, 15, 16, até que o assunto muda lá no 17. E aí, eu queria muito, de verdade, que vocês, quando forem para casa, leiam, que vocês lessem essa passagem pelo menos 5 vezes. João 14, versículos 7 a 17. Lê pelo menos 5 vezes. É interessante que ali no versículo 11, Jesus quase implora para que os discípulos creiam nele. Vocês se deram conta disso? Olha o que está lá de novo. Vamos ler o 11 de novo. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. E aí eu já vou chegar, sem muita historinha, eu já vou chegar exortando cada um dos corações que aqui está hoje. Se ele estivesse aqui conosco, sentado hoje, ele está no trono que a gente estabeleceu para ele, amém? Eu creio nisso. Mas se ele estivesse ativamente participando, fisicamente, com a gente dessa conversa, tá? Sabendo que, além do Velho Testamento, que aquelas pessoas já tinham, ele também nos deu o Novo Testamento, com todas as boas novas do Evangelho. Esse é o cenário. Ele está aqui conversando com a gente, sabendo que a gente tem fácil acesso ao Velho Testamento, que aquele pessoal já tinha, e ao Novo Testamento com as boas novas. Será que Jesus teria que dizer para a gente, se vocês não acreditam nas palavras que eu te dei, nas promessas que eu te dei, vocês podem pelo menos acreditar em mim pelas coisas que eu já fiz por vocês? Será que Jesus tem que falar nesse tom com a gente? No sentido de, vocês não se aprofundam na Bíblia, eu lancei promessas sobre a vida de vocês, e eu vejo que vocês não estão levando isso muito a sério, ou que vocês estão cheios de dúvidas. Se vocês não conseguem crer em mim pela palavra, vocês podem pelo menos crer em mim olhando para trás e vendo tudo que eu já fiz por vocês? Será que seria essa conversa que a gente estaria com Jesus hoje? Ou será que todos aqui têm plena convicção das promessas da Bíblia e das promessas específicas que Jesus fez sobre nós, a ponto de descansar sem nenhum tipo de preocupação? Qual que seria a conversa que Jesus teria contigo? Aí a gente segue um pouquinho em João 14, 21 a 26. Vou botar na tela. Mesma coisa, eu vou ler a versão mais recente. João 14, versículos 21 a 26 diz o seguinte: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou eu. Então Judas, não Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. Olha que bonito isso. Eu vou até repetir. A pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e o meu Pai a amará, e eu e meu Pai viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo dito isso, enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará
com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Vou brincar de novo aqui, né? Já que eu tô na onda do coach, né? Mentira, não tô, tá? Tô brincando. Mas pega a chave. Tem outra chave importante aqui, tá? Na verdade, eu já escutava a expressão do pega a chave muito antes da modinha do coach. Dentro da igreja eu já escutava isso. Então, um parêntese só. Mas olha que chave importante que é esse versículo 26. O Espírito Santo nos faz lembrar das boas novas anunciadas por Cristo. É isso que o versículo 26 falou. Ou seja, você quer saber se anda cheio do Espírito Santo? Quer saber se tem dado espaço ao Espírito Santo? Quer saber se as tuas ações e as tuas atitudes estão sendo guiadas pelo Espírito Santo? A resposta ela é baseada nesse versículo, relativamente simples. E a resposta é: então você pensa e reflita se as palavras de Jesus estão frescas na tua memória. O que a gente leu? Quem está cheio do Espírito Santo. Lembra do versículo 26? Quem está cheio do Espírito Santo vai ser lembrado a todo momento das palavras que Jesus ensinou. Se quando você escuta uma frase, ou você se vê numa determinada situação, ou se você está numa bifurcação, você está em questionamento, você é confrontado com alguma coisa, se naquele momento alguma palavra de Jesus vem à tua mente, então a resposta é sim, então se considere cheio do Espírito Santo. Faz sentido o que eu estou falando? Ali diz que o Espírito Santo vai fazer a gente relembrar a palavra entregue por Cristo, seguindo a ordem do Pai. Então, se você está cheio do Espírito Santo, ele vai te guiar através da própria palavra, em todo tipo de situação que você tiver. Amém? Se a resposta é não, então se você se vê diante de alguma situação, uma frase, qualquer coisa, e não te vem nenhuma palavra de Cristo, de conforto, de consolo, ou puxão de orelha, ou de uma orientação. Se você está diante de alguma coisa que você não sabe como ir adiante, e não te vem nada de Cristo, nenhum ensinamento das Escrituras, então provavelmente a resposta para aquelas perguntas que eu fiz, se você está cheio do Espírito Santo, provavelmente a resposta é não. E aí o que você tem que fazer? A gente fala da engenharia reversa, né? Se o Espírito Santo me traz à memória as palavras de Cristo, e eu percebi que não estou cheio do Espírito Santo, a gente faz a engenharia reversa. Ou seja, eu medito nas boas novas de Cristo dia e noite. E aí eu crio o espaço e o ambiente no meu coração e na minha alma para que o Espírito Santo aí tenha liberdade de fluir e falar comigo. E trazer revelação, amém? Faz sentido? Leia as boas novas de Cristo em casa, leia com as crianças, adolescentes, para que também se crie neles, nos nossos filhos, esse espaço, esse ambiente, para que eles sejam também cheios do Espírito Santo. Porque eles vão precisar ser cheios do Espírito Santo. Porque eles também vão passar por situações as quais o ideal é que o Espírito Santo, no coração deles, te diga: segue por esse caminho, não por esse. Faz isso e não aquilo. Amém? João 15, um capítulo adiante, 26, 27. Parece que é o mesmo texto, parece que é o mesmo capítulo. É um capítulo depois, um pouco mais adiante. João 15, 26, 27 diz o seguinte. Deixa eu botar na tela para vocês. A versão mais nova diz o seguinte: quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês por parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo
desde o começo. Então Jesus está enviando o Espírito Santo. O Espírito que a gente está tratando hoje, Jesus envia ele. Amém? Ele disse, eu vou enviar. Ele, o Espírito Santo, nos fala de Jesus. Quando a gente lê as boas novas, o Espírito da verdade nos revela a verdade por trás de cada ensinamento. E aí deixa de ser só um monte de palavras escritas num livro, numa coleção de livros, e passa a ser algo que começa a fazer sentido para a gente. Amém? Nos revela o princípio que está por trás de cada ensinamento. Sabe o que significa isso? Que o Espírito Santo, ele nos ajuda a contextualizar aquele ensinamento, a palavra de Deus, nos dias de hoje, na situação que a gente está vivendo. O Espírito Santo, ele vai te ajudar com isso. Se você está passando por uma situação e você pega a Bíblia e tenta encontrar a resposta lá, sem o intermédio do Espírito Santo, vai ser difícil você conseguir contextualizar isso e trazer para a situação de agora. Mas o Espírito Santo, ele vai te ajudar a entender de maneira profunda algo que Jesus ensinou há 2000 anos atrás. O Espírito Santo, ele traduz para você. Somente o Espírito de Deus pode nos levar ao entendimento nessa profundidade. Sem o Espírito de Deus, a gente não consegue se aprofundar nas Escrituras. Por isso que é imprescindível que a gente venha nos preocupar se andamos ou não cheios do Espírito Santo. A gente não pode mais negligenciar o fato de que, se não estamos cheios do Espírito Santo, estamos afastados da palavra. Estamos afastados da voz de Cristo. Eu mandei no grupo ontem uma figura prometendo um presente para quem decifrasse aquela figura. Alguém tem algum chute? Era uma bússola. O que aquela bússola tinha? O que estava diferente naquela bússola? Tem uma coisa diferente naquela bússola. Não. Não tem um ponteiro. Então, já que ninguém... Só que ficou muito tarde, Breno. É justamente isso. Galera, uma pessoa sem o Espírito Santo é como uma bússola sem ponteiro. Você não sabe a direção. Você vai girar a bússola para um lado, para o outro, e o norte pode estar em qualquer lugar. A gente não pode negligenciar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É ele que dá a direção. É como um GPS sem sinal. A falta do Espírito Santo te tira do caminho que Deus desenhou e desejou para você. Te tira. Leva isso a sério. A falta do Espírito Santo te faz perambular no deserto por décadas, quando você podia ter chego na sua promessa em algumas semanas. Quanto tempo o povo de Israel ficou no deserto? Quantos anos? E vocês sabem qual é o tempo de travessia daquele período, daquele espaço geográfico que eles percorreram? Se fosse hoje, o pessoal já fez o teste, se fosse caminhar hoje, quanto tempo demoraria para fazer aquela travessia? 40 dias. Cara, isso é a vida sem o Espírito Santo. Você tem uma promessa que está logo ali. Só que sem a bússola, você não sabe para que lado você vai. GPS sem sinal, você não sabe que lado você vai. Ao invés de demorar 40 dias, apesar das maravilhas de Deus, o povo endureceu o coração quantas vezes? Quantas vezes o povo pediu para voltar para o Egito? Perdeu a direção. Naquele momento, Deus não tinha enviado o Espírito Santo para todos. Mas estou fazendo um paralelo aqui. Como eles se afastaram de Deus, eles não só pararam de crer na palavra, como é o que Jesus fala,
se vocês não creem na palavra, pelo menos creiam em mim pelas coisas que eu já fiz. O povo de Israel na travessia do deserto, eles não quiseram mais crer nem na palavra, nem nas coisas que Deus fazia diariamente por eles. Perderam a direção. E aí ficaram 40 anos perambulando. E aquela geração não pôde entrar na Terra Prometida. Só os mais novos, só as crianças, com exceção de Josué e Caleb. A falta do Espírito Santo vai fazer a mesma coisa com você. Vai tirar você do caminho, da direção que Deus desenhou, que Deus projetou. Não aceite viver uma vida sem o Espírito de Deus. Não queira viver essa vida. Não vale a pena. Os caminhos nesse mundo já são tortuosos demais. Esse mundo é vil. Esse mundo é ruim. Se além disso a gente aceitar viver uma vida sem o Espírito Santo, o que nos resta? Se a gente abrir mão do Espírito Consolador, como Jesus também descreve, o que nos resta? Um pouquinho mais adiante, agora no capítulo 16, João 16, versículos 8 a 14. João 16, 8 a 14, diz o seguinte: quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tem muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele, presta atenção nessa última parte, o Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele ficará sabendo o que eu tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. É disso que eu estou falando. Olha esse último versículo, essa última parte. O Espírito Santo vai te falar aquilo que Jesus quer te falar. Jesus está querendo te falar. Ele está querendo trazer à tua memória um ensinamento, um princípio. E o Espírito Santo é que vai te trazer isso. Mais que isso, o que a gente viu aqui é o Espírito Santo vai te revelar coisas que ainda estão por acontecer. Olha que interessante isso. Não é nem só assim, meu filho, você fez errado, meu filho, você faz diferente, meu filho. O Espírito Santo, ele tem a capacidade de nos revelar coisas que ainda estão por acontecer. É isso que Jesus está falando, não sou eu. Jesus disse, o Espírito Santo ainda vai te revelar coisas que estão para acontecer. Olha como isso é importante. Por exemplo, te livrar de ciladas. É cilada, Bino? Sempre que vem cilada, fala cilada, essa frase vem. Não sei se vocês viram novela no Brasil, se lembram dessa novela? Não. Tinha um programa no Brasil que era bem antigo, isso revela a idade da maioria aqui. Que aí virou essa frase eterna. É cilada, Bino. Era o Pedro e o Bino, né? Como é que era o nome negócio de caminhoneiro, né? Eles eram dois caminhoneiros, né? Não lembro o nome do... Isso aí revela na cidade. Mas vamos lá. Olha que interessante, né? Carga pesada. Carga pesada, isso aí. É cilada, Bino. Depois procura no YouTube lá, é cilada, Bino. Mas olha, pessoal, brincadeiras à parte, olha como isso aqui é interessante. O mundo vai sim preparar ciladas pra gente.
O mundo vai sim nos colocar em situações para nos derrubar, para nos destruir. E estando cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo pode até antecipar isso. Falar, ó, não vai lá hoje. Ó, não fala com tal pessoa hoje. Olha, não faz isso. Ele é o teu Waze que te avisa. Esse é um caminho ruim, desvia do problema. Desvia do problema e dobra para cá. Você vai chegar lá no seu destino, no tempo que já estava determinado. Você vai chegar lá no seu destino em 40 minutos, não em 40 horas. Espero que até aqui todos os corações nesse lugar, e aqueles que estão assistindo o vídeo depois, já estejam sedentos para crescer na presença do Espírito Santo, amém? Mas eu quero que a gente se aprofunde mais nisso. Eu quero também falar do chamado fogo imparável do Espírito Santo de Deus. O fogo do Espírito Santo é a força que transforma, capacita. E naquele cenário que Jesus está ali falando que ia deixar o Espírito Santo para a gente, é o que capacita, o que envia os discípulos para realizar o quê? Obras iguais ou maiores. No momento da sua despedida, Jesus disse o seguinte, João 16:7, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, o enviarei para vocês. Olha que interessante isso. Sabe, uma das coisas que eu consigo aqui, sabe, essas viajadas assim nas minhas especulações, né? Uma das coisas que eu consigo imaginar aqui é o seguinte, apesar de Cristo ser, como Deus, onipresente, enquanto homem, ele não era onipresente. Ele se esvaziou de si mesmo, sim ou não? Ele caminhou aqui como homem. Se ele tivesse aqui, a capacidade que ele tinha de falar com a gente do outro lado do mundo seria muito limitada. Ele teria que ficar fazendo live no YouTube, no Face, e não ia nem poder ser alguma coisa específica com cada um de nós. Mas Cristo fala, é melhor que eu vá e deixe o Espírito Santo Consolador. Por quê? Porque o Espírito Consolador mora dentro de cada um de nós. Jesus, ele cria um acesso direto para cada um de nós. Essa promessa aponta para algo que mudaria para sempre a vida dos discípulos, do Espírito Santo, e que mudaria também para sempre a nossa vida. Isso é o poder transformador do Espírito Santo. Os discípulos antes eram homens comuns, sim ou não? A maioria. Existiam discípulos mais estudados, Mateus, Paulo vem depois, não está entre os 12, mas vem depois. E tinham pescadores. Então, na sua maioria, eles eram homens comuns, jovens, sem grande formação e experiência. E aí, eles são transformados em testemunhas poderosas do Espírito Santo. O fato de estarmos hoje todos aqui sentados nessa sala, assistindo o vídeo depois, é porque esses homens foram transformados pelo Espírito Santo e trouxeram o cristianismo para o mundo. Jesus disse que faríamos as mesmas obras que ele, e até maiores. João 14:12. E isso, para mim, às vezes, é um pouco assustador. Porque eu me pego me perguntando, mas se eu não conseguir fazer as mesmas obras de Jesus, se eu não conseguir impor as mãos sobre alguém e declarar cura e perdoar os pecados, significa que eu estou vazio do Espírito? Isso me assusta. Mas aí eu começo a refletir sobre aquilo que falamos na semana passada. Será que quando eu imponho as mãos e eu oro, eu realmente acredito no que a minha boca está dizendo? Ou eu estou fazendo isso só porque é o meu papel de crente? E ao mesmo tempo que isso é assustador, eu também acho que isso é encorajador. Sabe por quê? Porque quando eu faço a reflexão de eu impor as mãos se alguma coisa vai acontecer, eu me dou conta que não depende de mim. Não depende da nossa própria força. Foi o Espírito Santo que capacitou Jesus durante todo o seu ministério terreno. E ele é o mesmo Espírito Santo que nos capacita hoje
Quando Jesus deu a grande comissão, ele sabia que a tarefa da grande comissão era impossível aos olhos naturais. E ele, inclusive, chega a falar para os discípulos para não saírem de Jerusalém até que eles fossem revestidos com o poder do alto. Um pouquinho mais adiante ali no Novo Testamento, Atos 1 e 8. Atos 1 e 8 diz o seguinte: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Ser testemunha de Cristo vai além de apenas contar a história. A gente é chamado para fazer demonstração viva do Evangelho. Então não é só a gente estar aqui falando sobre Cristo, falando sobre as boas novas, falando sobre o Evangelho. A gente tem que ser uma manifestação viva. E aí eu te pergunto, o que você precisa fazer para essa manifestação viva? Amar o próximo? Quem aqui tem amado ao próximo como a si mesmo? Só um exemplo, tá, galera? Não quero forçar ninguém, mas só um exemplo. Trabalho voluntário, que a gente está tentando trazer para o escopo do nosso trabalho aqui. A gente está amando o nosso próximo como gostaríamos de ser amados se a gente estivesse fora da nossa terra, morando em tenda? Será que a gente tem amado a Deus sobre todas as coisas? Ou a gente está gastando mais tempo com qualquer outra coisa do que com Deus, em oração, em jejum, meditando na palavra? Ser testemunha de Cristo vai além de apenas contar a história. Ser testemunha significa manifestar o caráter nas nossas ações, palavras e atitudes. Vou repetir. Significa manifestar o caráter de Cristo nas nossas ações, palavras e atitudes. Só que para isso a gente depende inteiramente do Espírito Santo. Por isso que hoje eu quero trazer essa pergunta para vocês. Vocês estão cheios do Espírito Santo, sim ou não? Façam essa pergunta e respondam para si mesmos. Ele é que nos capacita a ser testemunha verdadeira e eficaz. Ao contrário dos tempos antigos, quando o Espírito Santo vinha sobre pessoas em momentos específicos, hoje ele foi liberado pelo próprio Cristo para habitar dentro de cada um de nós. Isso é algo extraordinário. Galera, pensa, de verdade. Antigo Testamento, Deus mandava o Espírito Santo sobre sujeitos específicos, em situações específicas. Amém? Pensa nos grandes homens do Antigo Testamento recebendo o Espírito Santo. Só os grandes homens. Cara, Deus, através de Cristo, está te dando a mesma oportunidade dos grandes homens do Velho Testamento. A mesma. Porque é o mesmo Espírito Santo que Jesus liberou sobre cada um de nós. Já tinham pensado nessa perspectiva? A presença do Espírito Santo nos transforma de dentro para fora, nos ajuda a cumprir os mandamentos de Deus, a viver de acordo com sua vontade. Só que, deixa eu te falar, ter o Espírito Santo em nós não significa viver uma vida cheia dele. Existe uma diferença bem grande aqui. Eu estar casado não significa que meu casamento é maravilhoso. É possível ter o Espírito Santo dentro de nós, mas bloquear ele, impedindo ele de se manifestar plenamente nas nossas vidas. Para ser cheio do Espírito, é necessário que a gente cultive um relacionamento íntimo, buscando direção do Espírito Santo, ou através do Espírito Santo, em tudo. Amém? Somente com uma vida cheia do Espírito Santo é que a gente consegue caminhar de maneira constante. Experimentar momentos extraordinários, sejam eles simples, sejam eles maravilhas que Deus operou diante dos nossos olhos. Nosso testemunho depende do auxílio do Espírito Santo. E não se trata apenas de palavra ou apresentação intelectual do Evangelho.
Até porque se dependesse da apresentação intelectual do Evangelho, os pescadores não teriam sido emissários de Cristo, discípulos. Então não importa se sou eu ou qualquer outra pessoa pregando, mais letrado ou menos letrado, o que importa é a presença do Espírito Santo. É o Espírito que convence o coração humano. As nossas palavras, elas podem ser veículos para a obra se a gente aprender a ser sensível à voz e à direção do Espírito. Como Jesus ensinou, Ele vai nos guiar em todas as coisas, nos lembrando das suas palavras, amém? E nos capacitando de maneira que reflita a glória de Deus. O Espírito Santo é fogo imparável. Vou repetir isso. O Espírito Santo é fogo imparável, capaz de transformar as nossas vidas, nos capacitar para o serviço de cristão. E sabe o que é interessante sobre o Espírito Santo? É que ele nos guia com gentileza e poder. Mostra como ele é diferenciado, né? Ele nos guia com gentileza, ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele nos orienta, e se a gente seguir a orientação dele, ele declara e entrega poder sobre as nossas vidas, nos tornando testemunhas vivas do Evangelho. Quando a gente depende dele, a gente é capaz de realizar as obras que Jesus fez. Viver uma vida cheia de propósito, testemunhando a todos sobre a boa nova de Cristo. Então, galera, leva isso para casa. Esse povo é imparável e a gente é chamado para manter esse fogo aceso, dia após dia, sendo constantemente dependentes do Espírito Santo. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar.